Nós vamos conversar agora com o senador Ifraim Filho, relator da PEC das drogas, aprovada ontem na CCJ do Senado. Senador, bom dia e muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Saudação a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles por todas as plataformas nos acompanham e à sua inteira disposição para discutir esse tema que é de absoluto interesse da sociedade e da família brasileira. Senador, eu queria saber do senhor o seguinte, essa é uma questão moral ou é uma questão de segurança pública? Ou seja, a partir da aprovação da PEC, o cidadão comum estão mais seguros porque isso significa um atraso para a vida do tráfico de drogas? Nós estamos debatendo uma questão moral, porque fumar maconha para muita gente é errado, para outros é certo, ou nós estamos debatendo uma questão institucional? É uma resposta da política ao judiciário para que o judiciário não se intrometa na vida do Congresso Nacional? Ou é um pouquinho de cada coisa? Rafael, vamos lá. Eu acredito que um pouco de cada coisa, sim. Principalmente no sentido de que a PEC, ela traz como fundamento para ser aprovada a nocividade e os danos que as drogas podem causar em dois pilares: saúde pública e segurança pública. Ou seja, a tese que existe no Supremo de descriminalizar as drogas, o Congresso Nacional tem um pensamento diferente, e um pensamento que está em sintonia com aquilo que defende a sociedade. Pesquisas de opinião pública que foram divulgadas ainda ontem, no dia da votação, por vários veículos de imprensa, demonstram que mais de 70% das pessoas da sociedade brasileira é contrária à descriminalização. E por quê? Porque é algo que é inquestionável. Se você descriminaliza as drogas, você aumenta o consumo. Aumentando o consumo, você explode a dependência química. E apenas uma família que tem no seu seio um dependente sabe o quão nocivo e desagregador é para o ambiente e para a relação familiar essa situação. É desestruturante. São inúmeros os casos, todos nós conhecemos, de que a presença da dependência na família aumenta os casos de violência doméstica, até mesmo roubos e furtos dentro de casa para poder financiar a compra de droga. Ou seja, para o cidadão e para a família, liberar as drogas em nada ajuda. O outro pilar, que é o da segurança pública, esse da mesma forma. O aumento do consumo vai fortalecer o tráfico, porque a droga continua ilícita, ela não vende em mercado, não vende em farmácia, ela tem que ser adquirida ao tráfico. O tráfico é quem financia o crime organizado, o maior responsável pelas barbáries da sociedade moderna. Então, é de se concluir também que descriminalizar as drogas leva a uma escalada da violência. É por esse motivo, por entender que nada de útil, né, poderá trazer a descriminalização das drogas para a sociedade brasileira, que o Congresso Nacional reafirmou a posição de ser contrário à sua descriminalização. Senador, bom dia. Eu estou com um trechinho aqui da PEC, que foi aprovada na CCJ e que inclui, então, na Constituição, essas questões que já estão estabelecidas por lei. Eu quero ler um trechinho para bater numa tecla sobre a qual nós já batemos na entrevista anterior com o senhor aqui. A lei considerará crime a posse e o porte, independentemente da quantidade, a gente tem falado muito sobre isso aqui, de entorpecentes e drogas afins, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, observada a distinção entre traficante e usuário por todas as circunstâncias fáticas do caso concreto. Eu vou insistir no que nós falamos na última entrevista. Quando a gente coloca na Constituição circunstâncias fáticas do caso concreto, a gente não deixa muito aberto, muito subjetivo essa questão de diferenciação no ato da apreensão, no julgamento, na audiência de custódia, para definir quem é usuário e quem é traficante? Lívia, me permita, eu sei que muita gente faz esse questionamento, mas quando você se aprofunda, se percebe com tranquilidade de que apenas a quantidade, apenas o critério da quantidade, ela não é hábil a distinguir quem é usuário e quem é traficante. Um exemplo, o Supremo discute colocar 60 gramas como sendo esse limite, né, definidor de usuário e de traficante. Sabe quantos os especialistas dizem
que cigarros de maconha podem ser feitos com 60 gramas, 206 cigarros de maconha. Então, você dizer que isso ali é para o consumo próprio, você acaba gerando uma linha, e é isso que o Supremo defende, a descriminalização, que dali para baixo, né, você vai poder ter a posse e o porte liberado. Não vai ter como a polícia agir diante daquele cidadão. E aí um traficante, ele vai simplesmente contratar 50 aviãozinhos, entregar 60 gramas a cada um, 200 cigarros de maconha, e ele lá fazendo o seu serviço de leva e traz, de entrega, sem sequer poder ser importunado pela polícia, pela autoridade judicial. Então, esse critério meramente quantitativo, ele não resolve o problema. Então, é preciso deixar muito claro, a lei, ela não traz distinção. A lei, ela é equitativa para ser aplicada a todos. Ela não difere cor de pele, raça, condição social. Se existem erros, e esses erros incomodam a cada um de nós, ele é na aplicabilidade da lei, é lá na ponta. E olha que essa lei, para ser aplicada, ela passa por um promotor, por um juiz e pela autoridade policial. Então, se tem equívocos, eles têm que ser corrigidos lá na ponta. Agora, a saída para esses problemas que nós conhecemos não é descriminalizar a droga, porque aí toda a sociedade vai pagar essa conta. Senador, o Zé Maria Trindade quer fazer uma pergunta para o senhor também. Salve, muito bom dia, senador. Prazer falar com o senhor aqui no Jornal da Manhã. Senador, ficou evidente que o pedido de vista do ministro Dias Toffoli acabou acelerando o projeto aí no Senado Federal. E veja bem, é uma emenda forte, assinada pelo presidente do Congresso e coautores os líderes dos partidos políticos. A minha pergunta é se esta vista foi combinada, se houve conversas entre ministros do Supremo e líderes no Congresso Nacional e queria saber também se há alguma garantia ou conversas na Câmara para que a emenda possa prosseguir antes da volta desse assunto ao plenário do Supremo. Pois é, bom dia. Naturalmente, acredito eu que os diálogos institucionais entre presidentes de poderes existem, né? O Rodrigo Pacheco conversando com o ministro Barroso, com o Supremo, conversando sobre o cenário, porque o Supremo tem um entendimento, faz uma discussão dentro do âmbito do Poder Judiciário e o Congresso Nacional, por outro lado, não abre mão das suas competências e das suas prerrogativas. O que o Congresso Nacional entende é que é o Poder Legislativo o foro adequado para se tomar essas decisões, porque é lá onde estão as pessoas eleitas e escolhidas pela população para representá-la nesse tipo de decisão, a decisão que impacta a sociedade. Eu acabei de dizer, e as pesquisas de opinião demonstram, 70% da sociedade é contrário a essa descriminalização das drogas, por entender o efeito nocivo, tanto na saúde pública quanto na segurança, a qual nós citamos anteriormente. Então, esses diálogos existem. Claro que a decisão no Supremo Tribunal Federal também está equilibrada. Lá está 5-3, faltam 3 votos. Então, qualquer resultado ainda pode acontecer. Para e passo, o Senado segue no seu rumo, né, deixando claro que a descriminalização das drogas por decisão judicial não é o melhor caminho. E o debate no Legislativo está acontecendo, como eu disse, as circunstâncias de votação, os argumentos têm acontecido e me parece que a decisão do Congresso Nacional está em sintonia com o que pensa e defende a sociedade. O resultado ontem na CCJ foi 23-4, para se ter uma ideia da maioria bastante ampla e sólida, né, que o tema possui dentro do Congresso Nacional. E senador, a expectativa, perdão, para concluir, só, Rafael, me permite que ele perguntou sobre o prazo. Então, daqui para frente, não há ainda uma agenda, né, definida para ser votada em plenário. Vai se começar uma sessão de debate, de discussão, que leva aí, no mínimo, 30 dias. E acredito, sim, que esse diálogo entre Supremo e Congresso Nacional levará, né, à definição de uma agenda a posteriori pelo presidente Rodrigo Pacheco. Senador, não posso deixar o senhor ir embora sem perguntar ao senhor sobre o escândalo que está acontecendo no seu partido, né? Acho que o país assiste atônito às ameaças. Claro que não é possível imputar culpa a ninguém, quem vai fazer isso são os investigadores, né? Mas só o tom utilizado por 2 dirigentes do seu partido causa um impacto tremendo, né? Afinal de contas, não é em qualquer partido que se vê um dirigente acusar o outro de tocar fogo em 2 imóveis. E o acusado de ser incendiário
de acusar o incendiado de roubar cofre. Um negócio muito baixo, né, senador? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse momento do partido, o que é que o senhor pensa daqui para frente? Rafael, sem dúvida, né? Até como líder no Senado, a gente tem acompanhado isso de perto, essa situação. Diria que literalmente a União Brasil está pegando fogo e toda essa controvérsia, ela vem de uma decisão referente à Convenção Nacional do partido. E como você falou, tem narrativas de lado a lado. A imprensa escuta por um momento a narrativa do presidente Rueda, da outra escuta a narrativa do ex-presidente Bivar. Cada um tem sua versão. Agora vamos aos fatos. Eu acho que o fato é esclarecedor. Tivemos uma convenção nacional onde vieram disputar essas duas chapas, uma formada pelo Rueda e o vice-presidente ACM Neto, a outra pelo Bivar. Na chapa do Rueda e do ACM Neto, 4 governadores de 4 governadores, 7 senadores de 7 senadores. Dos 59 deputados federais, mais de 50 apoiando também a chapa do Rueda e do ACM Neto. Na chapa do ex-presidente Bivar, apenas 2 deputados federais aceitaram compor essa chapa, ou seja, mostra que realmente o Bivar chegou isolado na Convenção Nacional, não compreendeu que era chegado o momento da passagem do bastão, de fazer essa transição no comando do partido e isolado, né, acabou partindo para essas afrontas, ameaças que infelizmente, como você disse, envergonham, né, ao partido. É lamentável que isso aconteça, poderia ter sido feita uma transição com a saída honrosa, é importante para todo mundo, mas faz parte do jogo político, é a regra, né, da disputa, e o que nós temos como missão é buscar a unidade do grupo que controla e que comanda o partido, quando disse quase a unanimidade. Fatos como esse, Rafael, me permita, por incrível que pareça, e às vezes o olhar de quem está... Mas fatos como esse, me permita, eles têm provocado uma coesão e unidade do partido em torno da solidariedade ao presidente Rueda, que não tinha se visto do momento da fusão até aqui. Então, são desafios, mas estão sendo ultrapassados. O União Brasil ontem, na reunião da Executiva Nacional, da qual faço parte, abriu um processo, né, para avaliar o encaminhamento de uma denúncia pela desfiliação e pela expulsão do presidente Bivar, do ex-presidente Bivar do partido. Essa decisão deve sair na próxima semana. Senador, para além do fato ou dos fatos em si, que as investigações ainda vão confirmar ou não, por que é tão bom ser presidente de partido? É o volume de recursos sobre o qual esse dirigente tem comando, sobretudo em ano eleitoral? Por que é tão bom e gera tanta disputa? Nem sempre no grau que está acontecendo agora no União Brasil, mas sempre gera algum ruído, alguma disputa? Não, olha, Lívia, o União Brasil é hoje o 3º maior partido do Brasil. Isso é importante citar. Num país de polarizações, não é, onde você teve a disputa Bolsonaro e Lula, o maior partido do Brasil, né, você tem os 2 maiores partidos do Brasil, o do presidente Lula, que é o PT, o do ex-presidente Bolsonaro, que é o PL. O 3º maior partido é a União Brasil, com 59, elegeu 59 deputados, elegeu 10 senadores, ou seja, é realmente um partido que tem um perfil de fiel da balança, né? Para onde ele pender, é capaz de discernir e decidir uma votação. E o União Brasil ele tem esse perfil de independência. Por exemplo, na agenda econômica, o União Brasil tem contribuído para aprovar aqueles projetos que entendem que sejam positivos para o Brasil, que possam gerar desenvolvimento. Um exemplo, a reforma tributária, que por tanto tempo estava paralisada e era preciso desburocratizar o nosso sistema. Em outro ponto, veja só, na agenda social, por exemplo, esse tema da PEC das drogas, o União Brasil tomou uma posição contrária ao governo no que ele entende que é a defesa da sociedade. Então, acho que esse perfil de fiel da balança é que chama tanta atenção e causa tanto ruído na forma do União Brasil se posicionar, porque para onde ele pender, tal qual uma balança, pode definir a aprovação ou a rejeição de um projeto. Senador, muito obrigado pela entrevista mais uma vez para a gente. Um bom dia ao senhor e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, Rafael, Lívia, Zé Maria. Como disse, esse tema da PEC das drogas, especialmente, é um tema que ainda
vai produzir muito debate, e o debate é bem-vindo, né? Só chamar essa atenção, você viu que ontem, Rafael, foi um debate feito com argumentos, né, técnicos. Alguns defendem essa posição, outros são contrários, mas não foi um tema que descambou para o radicalismo, para a polarização, não. Foi um debate técnico e venceu aqueles que tiveram a maior quantidade de votos. Espero que assim continue esse tema, porque é de interesse à família e à sociedade brasileira. Um bom dia a todos. Muito obrigado. A gente vai continuar acompanhando e conversando. Obrigado, senador.